Olá, meu nome é Lilian Radins e nesse vídeo nós vamos falar de duas coisas importantes. O que é o contrato e por que ele é tão importante para a sociedade. Vamos lá? Bom, tecnicamente, quando vamos analisar um problema, onde tem um contrato aí no meio do problema, para encontrar uma solução, nós precisamos entender o que é o contrato. Então, o que é o contrato dentro da teoria geral do direito, né? Qual é a sua natureza, o que ele representa? Então, toda vez que nós vamos analisar um determinado conflito, vamos resolver um determinado problema voltado ao direito, nós vamos analisar sempre a relação jurídica. Então, quando nós falamos de contrato, é importante que a gente coloque o contrato no seu lugar, na relação jurídica. Onde é que entra o contrato? Então, nós vamos analisar a relação jurídica. A relação jurídica sempre se dá entre sujeitos de direito. E essa relação que acontece entre pessoas importantes para o direito, não são todas que são consideradas sujeitos, elas vão criar direitos e obrigações que vão se realizar por meio de bens. Então, isso vai acontecer por meio de bens. Mas nem todas as relações entre pessoas, as relações sociais, as relações que acontecem no dia a dia, elas são jurídicas. Às vezes não são, e muitas vezes não são. O que transforma uma relação social, uma relação, vamos dizer assim, qualquer, né, no mundo, numa relação qualificada como jurídica, ou seja, que importa para o mundo do direito, que tem efeitos previstos no direito, é a relação que lá sofreu uma mágica, né? Algo especial chamado fato jurídico. O fato jurídico incide naquela relação jurídica e naquela relação qualquer e transforma ela numa relação jurídica. Cria, extingue ou modifica, aperfeiçoa uma relação que já existe. Ou seja, entre dois sujeitos nós teremos obrigações, direitos, enfim, efeitos importantes para o sistema como um todo. Os fatos jurídicos, eles têm duas grandes classificações. Os fatos naturais, aqueles que independem da vontade do homem para se realizar, e os atos, aqueles que dependem do homem, do ser humano, para acontecer. Já os atos, eles ainda têm outra subdivisão. Nós temos os atos que dependem da vontade do homem para acontecer, mas não se sabe exatamente quais são todos os efeitos, né? Quem vai ter mais obrigações, mais direitos, como que isso vai acontecer lá adiante. Nós temos os atos lícitos e os atos ilícitos. E nós temos também aqueles fatos jurídicos que dependem da vontade do homem para acontecer, mas as partes, as pessoas, os sujeitos envolvidos sabem exatamente quais efeitos pretendem atingir, quais objetivos querem com aquele ato jurídico. Aí nós chamamos de negócios jurídicos. Os contratos são espécies de negócios jurídicos. Nós temos um acordo de vontade, surge de uma negociação, de uma proposta, de alguém que aceita aquela proposta. Se discutem muitas vezes os objetivos a serem atingidos por meio desses negócios. Então, sempre vai existir aqui acordo de vontades em relação a um objeto. Dali surgem direitos e obrigações. Então, os contratos, em regra geral, como espécies de negócios jurídicos, para que eles tenham validade, para que eles surtam efeitos no mundo do direito, eles precisam, antes de mais nada, cumprir os requisitos de validade dos negócios jurídicos. Tá? Então, o contrato, antes de mais nada, ele é uma espécie de negócio jurídico. Tá? Então, no Código Civil, lá na parte geral, nós temos, né, um desenho geral dos principais fundamentos normativos, dos elementos subjetivos, objetivos, né, e dos elementos fáticos das relações jurídicas. Tá? Então, na parte geral do Código Civil, nós temos lá o desenho geral do negócio jurídico, quais são os seus requisitos de validade, o que pode gerar nulidade, anulabilidade, né? Então, se você tem curiosidade, busca lá no Código Civil ou ali na descrição do vídeo nós temos outros vídeos que explicam melhor essa situação.
Então, o que é o contrato? O contrato é um negócio jurídico. Então, ele é um fato jurídico, né, capaz, então, de criar, de modificar, de extinguir, de aperfeiçoar relações entre sujeitos de direito, que na prática significam exercício de direitos e obrigações por meio de bens. Então, isso é o contrato, né? E é muito importante para o direito que esses contratos eles se realizem, que eles aconteçam. Por quê? Qual é a maior importância dos contratos para a sociedade como um todo? Por que a gente se preocupa tanto com o contrato? Por que nós temos lá no Código Civil uma disciplina enorme, com vários contratos em espécie, nós temos outras leis, né, separadas do Código Civil que vem tratando de vários tipos contratuais. Por que é tão importante legislar e regular contrato? Porque o contrato exerce uma função social importantíssima. Eu costumo dizer que os contratos, eles são os principais responsáveis pela circulação pacífica de riquezas. Todos nós dependemos de outros e todos nós temos algo para oferecer. Isso vai acontecer, o mais esperado, por meio de relações negociais. Se os negócios vão bem, se os contratos acontecem normalmente, se são cumpridas as fases de negociação, formação, execução normal e extinção normal dos contratos, significa que a sociedade está saudável. Significa que a circulação de riqueza está acontecendo de maneira tranquila. Porque nós dependemos das riquezas para sobreviver e para se desenvolver. Se isso não acontece de forma fluida, nós temos problemas graves. Se os contratos não estão acontecendo, provavelmente a economia fica estagnada. Não acontece, não se desenvolve. E aí nós podemos ter vários outros tipos de problemas sociais, econômicos decorrentes disso. Então, os contratos, eles são responsáveis pela circulação pacífica de riquezas. Então, analisar sempre com calma, né, com cuidado, tecnicamente os contratos. Fazer contratos bem feitos, que sejam capazes de possibilitar essa circulação pacífica com o menor custo, com o menor tempo possível, é bom para a sociedade como um todo. Então, convido a vocês a estudar mais sobre contratos. Se você gostou do vídeo, dê um ok. E se você não gostou, coloque aí nos comentários. Se você quer um assunto específico, coloca aí também que a gente vai estudar. Valeu!